Quando eu falo evangelhos e cartas, eu estou falando exatamente dos 4 evangelhos e das cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por evangelhos e cartas, então as cartas são o objeto do nosso estudo. Embora o livro de Atos, ele é uma carta diferente. É uma carta destinada a Teófilo, que acaba então sendo uma carta, mas ela é mais um livro histórico do que propriamente uma carta como as tradicionais. Eu gostaria, irmãos, de orar com vocês, pedindo a direção do nosso Deus, para que Ele nos ensine um pouquinho mais sobre as últimas coisas, sobre o que a Bíblia fala para nós sobre o futuro, tá? Vamos orar ao nosso Deus? Pai amado, nós estamos aqui, Deus, para aprender mais da Bíblia. Eu peço que o Senhor nos ilumine a mente, o entendimento, que a Tua palavra, Deus, seja clara ao nosso coração. Nós desejamos, Pai, absorver, desejamos obedecer, e eu peço que o Teu Espírito possa dirigir esse estudo, que ele seja claro, que ele possa ser realmente, ó Pai, necessário para o nosso crescimento espiritual, que nós possamos encará-lo dessa forma. E eu peço que o Senhor nos abra a mente para que a gente possa absorver tudo que está sendo falado. Eu peço que o Senhor cuide não apenas desta classe, mas que o Senhor também cuide das outras classes e que o conhecimento oferecido hoje seja absorvido por todos nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero começar, irmãos, lendo com vocês 2 versículos, 2 passagens diferentes. Abram a Bíblia de vocês, por favor. Vão ser perto, tá? Em João Evangelho, capítulo 18. Abra sua Bíblia em João, capítulo 18. E depois nós vamos ler Atos, capítulo 1. Mas é uma mudança de 2 ou 3 páginas apenas. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 18. O versículo é o 33. Essa leitura é para que possa haver um entendimento. Na passagem que nós vamos ler, Jesus Cristo já tinha sido preso, ele já estava na presença de Pilatos. Pilatos era o governador romano ali em Jerusalém, e Jesus, naquela região, não necessariamente, né? E Jesus Cristo, ele então estava diante de Pilatos, sendo interrogado nesse que seria seus últimos dias, seus últimos momentos, né? Seu último dia, na verdade. João capítulo 18, versículo 33, observa aqui o que fala, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: vem de ti mesmo esta pergunta, ou outros te disseram a meu respeito? Replicou então Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então respondeu Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa passagem, ela é importante para o nosso conhecimento bíblico, que Jesus Cristo, ele diante de Pilatos, ele faz uma confissão muito clara: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus Cristo fala essa palavra, Jesus Cristo está mostrando, irmãos, que ele veio trazer um reino a esse mundo, mas não um reino como o reino humano. Não é um reino como o reino dos romanos ou outros reinos que já existiram. Pilatos estava curioso porque ele ouvia boatos de pessoas que diziam assim: esse homem, esse tal Jesus, ele diz que ele é rei sobre os judeus. Então Pilatos, um representante do imperador romano na região de Israel, da Palestina, ele pergunta: você é rei? Que história é essa? Você tem esse título, essa posição? E Jesus Cristo fala: eu vim
para ser rei, mas não para trazer um reino humano. Veja então, irmãos, Jesus Cristo, ele traz um reino a este mundo, mas não era o reino que os judeus esperavam. E eu quero te mostrar isso em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6, tá bom? Atos 1, 6. Avance umas 2 páginas apenas. Atos 1, 6. A palavra diz assim: isso após a ressurreição de Jesus, ele estava para ser assunto aos céus. Fala assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vocês lendo esses versículos, irmãos, podem parecer que não tem nada aqui, mas contemplem esse cenário. Os judeus estavam sendo escravos há mais ou menos 100 anos nas mãos dos romanos. Eles estavam ansiosos por um tempo de libertação. E quando Jesus Cristo veio, eles criaram a expectativa de que Jesus Cristo iniciaria um reino de Israel, que Jesus Cristo mandaria embora os romanos e ele restauraria o reino de Israel. Os próprios judeus perguntaram: Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Na mente deles, irmãos, tinha uma ideia clara. Jesus Cristo veio, um profeta poderoso, operador de milagres, um mestre magnífico. Ele foi morto e ele ressuscitou. Quando eles viram a história desse Jesus, eles pensaram: nossa, esse homem é poderoso, ele é rei então. E eles falam: será que é agora, depois da morte e da ressurreição, que o Senhor vai mandar os romanos embora e vai restaurar o reino do nosso povo? E Jesus Cristo fala: não é da conta de vocês o que o Pai tem em mente. Os planos de Deus não cabem ao conhecimento de vocês. E Jesus Cristo estava dizendo, em outras palavras, que ele não veio para restaurar o reino de Israel. Porque, conforme o próprio Jesus disse a Pilatos pouco tempo antes, ele veio trazendo um reino que não é deste mundo. O que eu quero que vocês entendam com isso? A comunidade judaica, a comunidade dos dias de Jesus, como eu venho ensinando nessas últimas aulas, ela tinha uma expectativa muito grande a respeito do ungido de Deus que viria. Eles tinham uma ansiedade, uma expectativa grande a respeito desse homem que, prometido no Antigo Testamento, viria para trazer um reino. Eles imaginavam que esse homem viria para restabelecer novamente o reino de Israel. Só que quando Jesus Cristo veio, foi isso que ele fez, irmãos? Ele empunhou uma espada e lutou contra homens? Ele formou um exército para promover guerra? Todos vocês sabem que não. O objetivo de Jesus não era esse, porque ele não veio solidificar um reino humano. Ele veio trazer o reino de Deus, ou o reino dos céus. Os judeus esperavam o restabelecimento do reino humano, mas Cristo fala: eu trouxe um reino que vem dos céus, que chega até a terra. O que é que isso significa para nós? Jesus Cristo, ele frustrou a expectativa dos judeus. Esse é um fato óbvio, irmãos. Imagine isso. Imagine que alguém te promete a vinda de alguém. E o que é que você acha que precisa? Você pensa: eu preciso de um guerreiro. Você fala: eu preciso de um guerreiro porque eu estou oprimido. Aí quando esse homem prometido vem, ele não é um guerreiro como você esperava. Ele traz outro tipo de governo, outro tipo de mensagem, outro estilo de vida. O que você vai pensar? Frustrante. Eu queria um rei, eu queria um guerreiro, eu queria um homem que empunhasse a espada e não um homem que usasse a palavra. Quando Jesus Cristo veio, a comunidade de Israel ficou um pouco frustrada, porque eles não estavam pensando em um Salvador espiritual,
em um homem que restauraria o espírito, a alma, o homem como um todo, eles estavam preferindo e querendo um rei que começaria um novo reino para aquele povo. Esse entendimento, ele traz luz para a nossa compreensão bíblica. Uma comunidade que esperava um tipo de Salvador, mas que veio outro Salvador. E eu quero, irmãos, aproveitar essa aula para mostrar para vocês o propósito, o motivo da vinda de Jesus, conforme Ele mesmo diz. E no final dessa aula, quando vocês entenderem o porquê Ele veio, segundo as palavras dele, Jesus, nós vamos entender que tipo de plano Deus tem para esse mundo. Fez sentido isso? Quero mostrar para vocês como que Jesus Cristo explica o motivo da sua vida. Vamos observar algumas passagens? Vamos para Mateus capítulo 5. Nós vamos voltar lá no princípio do Novo Testamento e eu quero mostrar alguns, tá bom? Seriam muitos, mas eu quero mostrar apenas alguns. Embora esses vão resumir bem, tá? Mateus capítulo 5, nós vamos ler versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Cinti, pode ler para nós? Vamos compartilhando daqui por diante. 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra é interessante. Quando Jesus nasceu e veio ao mundo, ele nasceu no meio de uma comunidade religiosa bem estabelecida. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os líderes da religião judaica, eles eram super radicais, eles eram super preocupados com a sua religião, e eles chegaram ao ponto, irmãos, de misturar os mandamentos de Deus com as tradições humanas. O que eles pegavam? Eles pegavam um mandamento e criavam uma série de aplicações para esse mandamento. Pense comigo o seguinte, pense assim, eu te dou um mandamento, cuide da sua alimentação, esse é um mandamento meu. Aí vocês, escribas e fariseus e religiosos, o que vocês começam a fazer? Vocês pegam o mandamento do Tiago, cuide da alimentação, e transformam ele em 150 mandamentos, do tipo, não coma no domingo, só tome café da manhã de segunda, não coma proteína, não coma carboidrato, não coma fruta, você só pode comer depois das 6 da tarde. Você cria uma série de regras, de tradições, de interpretações. Vocês observam como que um mandamento, ele foi transformado em uma série de pequenos mandamentos. Era isso que eles faziam. Eles pegavam um mandamento de Deus e colocavam tantas interpretações, tantas coisas humanas e tradições, que os mandamentos viravam um peso, eles ficavam penosos. E quando Jesus Cristo veio a essa terra, irmãos, Jesus veio para cumprir a lei de Deus, não para cumprir as picuinhas dos escribas e fariseus. Quando Jesus Cristo veio, ele não desobedeceu a lei de Deus, mas Jesus não estava preocupado em cumprir as tradições dos homens. E o que Jesus Cristo fala? Vocês pensam que eu vim para anular a lei. Jesus diz, eu vim para cumprir a lei de Deus, não aquilo que vocês querem. Fez sentido isso, irmãos? Aqueles homens, eles criaram tanta coisa em volta do mandamento de Deus, que eles começavam a exigir que as pessoas obedecessem aquilo que eles criavam em torno da lei, e eles acusavam Jesus de ser desobediente da lei. Só que imagine, irmãos, se Jesus não cumprisse a lei de Deus, Jesus Cristo seria um transgressor, um pecador. Ele não poderia ser o Cordeiro perfeito. Logo, Jesus Cristo não transgrediu a lei de Deus. Ele estava indo contra as leis humanas que eles inventavam, porque assim eles queriam. Jesus Cristo então fala, vocês não pensem
que eu vim para colocar fogo, para anular e destruir a lei. Eu não vim para isso. Eu vim para cumprir a lei. Quando Jesus Cristo fala que veio para cumprir, é como se ele estivesse dizendo assim: eu vim para mostrar para vocês como que a lei é simples, como que ela pode ser aplicada com facilidade. Eu vim para tirar dela todos os adereços que vocês colocaram e para mostrar como ela pode ser obedecida com clareza. Lembrem-se de Mateus capítulo 22, onde Jesus Cristo diz: a lei se resume em 2 mandamentos: ame a Deus, ame ao próximo. Quando Jesus Cristo ensina isso, irmãos, ele está ensinando que a lei é simples, que ela pode ser obedecida com clareza, que ela pode ser entendida, que ela não é aquele balaio de gato, como diriam, que os escribas e fariseus criaram. Eles criaram, irmãos, uma confusão, uma bagunça, um misturado de coisas, uma mistura de coisas, e as pessoas achavam que Jesus era contra a lei. Ele não era contra, e logo então ele diz que não veio para anular a lei de Deus. Eu digo isso para vocês nessa manhã, irmãos. Jesus não veio para colocar fim à lei. Jesus Cristo não veio para anular a lei. Ele veio para esclarecer e mostrar como viver, como cumprir a lei de Deus. Quando eu penso em lei, irmãos, eu penso que a lei de Deus, ela mostra para nós o caráter de Deus. Quando alguém cria uma lei ou regras, nós podemos entender o caráter daquela pessoa. Quando alguém diz assim: não entre na minha casa com o sapato sujo, você entende um traço da personalidade daquela pessoa, onde ela tem preocupação com limpeza, onde ela quer manter a casa limpa. Você entende um aspecto da personalidade, não entende? Não entra em casa com o sapato da rua, você entendeu um traço sobre ela. Agora, se tem outro por outro lado que fala assim: entra de qualquer jeito, pé de barro mesmo, você entende que ela tem um traço de personalidade. Uma lei, ela mostra a personalidade de uma pessoa. Uma regra ensina sobre a personalidade. E quando nós lemos a lei de Deus, na lei de Deus nós vemos o caráter, a personalidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus não muda. Então, irmãos, Jesus não veio para anular a lei. Ele veio para torná-la mais simples, mais acessível, porque nela vemos o caráter de Deus. Então, hoje, a gente pode entender uma primeira coisa sobre o motivo da vinda de Jesus. Ele não veio para abolir aquilo que Deus já estava fazendo. Ele não veio para acabar com a lei e deixar cada um viver como bem quer. Muitos cristãos hoje acham que Jesus Cristo veio para uma certa anarquia e liberalismo. Acham que Jesus Cristo veio para acabar com as regras e começar uma época onde cada um faz o que bem entende. Irmãos, não é isso. Jesus não veio dizer assim: viva como você bem quiser. Muito pelo contrário, ele veio ensinar para nós a lei, mas mostrar que cada um dia vai dar contas dela perante Deus. Esse primeiro motivo. Mas eu quero mostrar mais um, tá bom? Vá para o capítulo 10, irmãos, por favor. Capítulo 10, versículo 34 e 35. Vocês estão percebendo que eu extraí da Bíblia todos os verbos vir no passado ou no tempo completo, que no tempo grego poderia ser, deixa para lá, né, irmãos, aoristo ou perfeito, não importa. Então, eu extraí esses princípios para mostrar o objetivo. Quando ele fala vim, mostrando o objetivo, tá? Eu extraí todos que ensinam alguma coisa nos evangelhos. 10, 34 e 35. Vamos continuar? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Meu irmão, você vai falar: pastor de Deus, que é isso? Jesus não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada. Alguém pode estar dizendo assim: então quer dizer que Jesus
Ele é profeta de Alá, então, que veio trazer a guerra santa, né? Parece que Jesus veio com o objetivo de trazer guerra. Na verdade, irmãos, Jesus não veio trazer guerra. Todo mundo pode ver isso nos evangelhos. Jesus trouxe uma mensagem de amor, perdão, serviço e boas obras. Mas ele veio mostrar, e o capítulo 10 todo fala sobre isso, que aqueles que creem nele, aqueles que creem no evangelho, na mensagem que ele trouxe, seriam alvo de oposição e alvo de desprezo. Se vocês lerem o capítulo 10 todo, vocês vão observar, por exemplo, veja comigo o versículo 16, observe lá. Ele fala: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja o versículo 21, fala: um irmão entregará outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando Jesus Cristo fala que veio trazer paz à terra, irmãos, Jesus Cristo está mostrando que ele veio trazer uma mensagem e um estilo de vida que não seria aceito por todos. E uma vez que muitos não aceitariam o que Jesus trouxe, eles seriam opositores. A mensagem de Cristo, irmãos, ela dividiu pessoas, ela dividiu nações, ela dividiu famílias, ela tem trazido uma espécie de conflito ao mundo. Não porque Jesus é o promotor do conflito, mas que aqueles que não acolhem o Evangelho, eles odeiam, se opõem àqueles que creem e receberam. Então, o que Jesus veio mostrar é que aqueles que creem e aqueles que não creem ficariam claramente distintos uns dos outros. Na verdade, irmãos, a vinda de Cristo, ela veio trazer espada, no sentido de trazer divisão. Muitos de nós poderíamos ser prova disso. O ano de 1999, eu e meu pai ouvimos o Evangelho e cremos. Nós abandonamos nossa religião, onde a gente era fervoroso, como muitos aqui eram, muito. Fui coroinha, ia na igreja de domingo a domingo, talvez eu ia mais que todos os dias, porque eu ia todo dia, ia todo dia. Um menino de 12 anos que ia na igreja todo dia, estava lá, aquela coisa toda. E a nossa família vivia assim, mas nós ouvimos o Evangelho, cremos, então vivemos desse jeito. E aí o que acontecia? A minha mãe então se opôs ao meu pai de uma maneira absurda. A gente chegava em casa da igreja feliz da vida, tudo era novo, né? A Bíblia, os louvores, a gente ia para casa com alegria, cantando as músicas, aquela coisa toda. Minha mãe ficava transtornada. Ela estava lá lavando vasilha, ela começava a fazer barulho com as panelas, ela ficava aquela confusão. Ela queria dizer para nós assim: eu não estou gostando. Ela ficava brava. Aí um dia ela começou a levar aquela coisa a sério. Ela procurou meu pai sério e falou: olha, se vocês continuarem nisso, eu vou separar e nossa família vai dissolver. Nós vamos acabar com isso, vai acabar. Eu vou me separar porque eu não vou viver numa família assim. Olha o ponto que a coisa chegou, irmãos. Uma oposição enorme, ela ameaçando se separar do meu pai, da nossa família, por causa do Evangelho. Ela poderia olhar para nós e ver que era bom. Como que aquilo mudou a maneira como a gente vivia? Como que a gente viveu uma vida muito melhor depois daquele ponto? Porque a gente vivia uma religião vazia. Irmãos, perdoa a honestidade. Ir na missa todo dia não trouxe nenhum proveito. Não trouxe nenhum conhecimento. Fazer catecismo não me ensinou nada. Ser coroinha de segunda a segunda não me trouxe conhecimento de nada. Ir para a reunião da carismática na segunda-feira, que foi no final da década de 90, que o Marcelo Rossi começou com tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo para todo lugar, que deu uma modificada na igreja católica, não trouxe proveito nenhum.
mas a gente ia em busca de uma religião vazia. Só que quando a gente chega em casa, era muito bom, hein? A gente chegava aprendendo coisas com um conhecimento que era prático. Eu falo para vocês, irmãos, tudo ficou claro, foi tão bom para nós, porque a gente tinha aprendido as coisas corretamente. E o que minha mãe fez? Ela se opôs àquilo. Sabe o que ficou provado ali? Que a espada estava presente, que ali pôde se ver divisão, a família se dissolvendo por causa da fé, por causa do nome de Jesus. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês verem que o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Mas aí o que deve acontecer então? Talvez uma pergunta, né? Será então que as famílias devem se dissolver? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, aquela que tem marido não convertido e aquele que tem esposa não convertida, não se separem. O casamento, irmãos, é uma união que não deve ser desfeita. Ao contrário do que muitas igrejas dizem, né? Igrejas evangélicas, que o crente tem que se separar do incrédulo, isso é antibíblico, é heresia. O que Deus uniu, o homem não separe. A união, não importa se ela foi feita num prédio evangélico, num templo espírita, na igreja católica ou debaixo de uma árvore, é uma união aprovada por Deus, porque Deus criou o casamento. Então, a separação ela não é uma opção, porque alguém se converteu a uma igreja e o outro não. O próprio Paulo diz: o marido é abençoado na convivência com a esposa é abençoada na convivência com o marido. A família não deve se dissolver por esse motivo. O que aconteceu na minha casa, 2 anos depois, minha mãe também se converteu. Então, é assim que a coisa acontece. Com paciência, com trabalho, Deus certamente salva aquela família e ao invés de haver espada, passa então a haver paz. Esse é o objetivo sempre, tá bom? 2 objetivos. Nós observamos que Jesus Cristo veio não para abolir a lei, ele veio para cumprir. Ele disse que veio trazer espada, divisão por causa do seu nome. Irmãos, se vocês passam por isso em algum nível, 2 conselhos. O primeiro, não desista do nome de Jesus por causa da oposição. É o primeiro princípio. O nome de Cristo não pode ser negado pela oposição. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, persevere em ser um bom exemplo, uma boa testemunha e em falar daquilo que Deus fez na sua vida, que Deus certamente pode salvar aquele que ainda não crê, tá bom? 2 objetivos até aqui. Vamos avançar um pouquinho? Vamos para Lucas capítulo 2. Nós vamos observar no capítulo 2, o versículo... Perdão, irmãos. Perdão. Não, pode ser, Lucas, fica lá. Já que você está em Lucas, fica, tá bom? Não muda não. Só que vai para o capítulo 5, tá? A passagem paralela. Não tem problema. Se ficou em Lucas, vai para 5:31. É porque era a mesma passagem de Marcos 2. Eu queria ir para Marcos, mas eu falei errado. Mas não tem problema. Lucas também conta a mesma história. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do 29 ao 32. Vamos dar continuidade? Quem leu por último foi o irmão Elias? Não foi a irmã Iraíz. Então é o irmão Wilson. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? 31. Isso. 31. Pode ler uma música. Jesus lhe respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar mas pecadores ao arrependimento. Olha como essa passagem, irmãos, é interessante. Jesus vai comer na casa de Levi. Levi é Mateus, o escritor do Evangelho. Ele era cobrador de impostos e os judeus detestavam cobradores de impostos. Até então, comum. A gente entende como que isso é, né, irmãos? É ruim pagar imposto.
e eles não gostavam. E Jesus então estava comendo na casa de Levi, que tinha sido cobrador de impostos. Os religiosos fariseu, irmãos, era uma seita dentro da religião judaica. Então pense o seguinte, é um grupo dentro da religião. Então eles eram um grupo ali. Eles então começaram a criticar Jesus, dizendo: como pode esse homem come com esses pecadores, come com esses publicanos? Veja isso, irmãos, olha a arrogância, como Jesus come com esses pecadores, como se eles não fossem também pecadores. Jesus então fala: aqueles que estão saudáveis não precisam de médico, precisa de médico quem está doente. E Jesus então fala: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar pessoas que se consideram justas, eu vim chamar aqueles que reconhecem que precisam de mim. Aqui, irmãos, o terceiro motivo da vinda de Jesus: ele não veio chamar aqueles que não acham que precisam. Jesus veio para uma classe de pessoas, aqueles que reconhecem que precisam. Aí você diz: pastor, significa então que Deus rejeitou aqueles que são orgulhosos e não admitem que precisam? Não é que Deus rejeitou, porque a própria palavra fala que Deus está dando tempo para que eles se arrependam. Mas aqui tem um princípio importante: sem arrependimento ninguém pode ser salvo. Sem humilhação ninguém pode ser salvo. Sem o reconhecimento de que estamos doentes, não poderíamos ser salvos. Só vai ao médico alguém que reconhece que está doente. É assim que funciona na vida normal. É assim que acontece também em relação ao reino de Deus. A pessoa que pode ser salva é única e exclusivamente aquela que reconhece que precisa. Jesus Cristo, irmãos, ele ensina para nós com essa palavra que aqueles que já se acham suficientes, autossuficientes, prontos, que já têm tudo o que precisam, esses não vão ouvir o chamado de Jesus Cristo. Então, o terceiro motivo da vinda de Jesus é chamar os humildes, chamar aqueles que têm coração arrependido, chamar aqueles que se consideram doentes. E aqui, irmãos, um alerta para nós: precisamos muito da ajuda de Deus para que aqueles que têm o coração endurecido sejam quebrantados. Vocês provavelmente conhecem pessoas que dizem: eu não preciso disso, eu não preciso, eu já tenho, eu já sou, eu já tenho Deus, eu já tenho o que preciso. É como se alguns dissessem: eu não preciso disso que você está me falando. Quando alguém diz que não precisa de Jesus, porque já tem outro Salvador, quando alguém diz que não precisa disso, porque já faz algo necessário, essa pessoa não pode ser salva. Não pode ser salva. Não adianta, irmãos. A pessoa pode ter boa vontade, a pessoa pode até ter alguma fé na pessoa errada, mas não é suficiente. Porque Jesus diz: eu vim para chamar e salvar aqueles que precisam e reconhecem que precisam de arrependimento. Vamos orar, irmãos, para que Deus quebre o coração duro dos arrogantes, porque os arrogantes não têm parte no reino de Deus. 3 motivos da vinda de Cristo. Ele não veio abolir a lei, veio cumprir. Jesus Cristo veio trazer espada. A vinda de Cristo veio trazer alguma divisão, não porque ele não promove, mas ele sabe que o seu nome dividiria famílias, pessoas e nações. E ele diz que veio chamar pecadores, homens que se reconhecem doentes. 3. Vamos ver mais, aproveitar o tempo o máximo possível. Vamos para João agora, irmãos. Evangelho de João, capítulo 9. Aqui nós vamos ver 2. João, capítulo 9,
João 9:39. Vamos ler. Agora é o Wander, né, Wander? Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha como mais uma vez o verbo vir, falado por Jesus, explicando o motivo da sua vinda. Esse contexto, irmãos, é o contexto em que Jesus curou o cego de nascença. E os religiosos condenaram Jesus porque ele tinha curado aquele homem. Uma baita de uma ignorância, eles então se opuseram. E Jesus Cristo então mostra para esses homens que ele veio para abrir os olhos de alguns e para cegar outros. Em outras palavras, o que Jesus veio fazer? Ele veio mostrar a real condição dos homens. Jesus Cristo veio a esse mundo mostrar a real condição dos homens. Há alguns que se consideram sábios, homens de olhos abertos, doutores da lei, doutores da religião, mestres do conhecimento, eles sabem tudo, quando na verdade eles são cegos. E esses homens, irmãos, eles costumam revelar a sua cegueira espiritual quando eles não entendem e não se submetem única e exclusivamente a Jesus Cristo. A luz, ela pode manifestar e revelar ainda mais a cegueira de uma pessoa. E quando Jesus Cristo veio, a vinda dele mostrou que alguns religiosos que se achavam aos olhos de Deus bons, Jesus veio mostrar que eles não eram assim, que eles na verdade eram cegos. E Jesus Cristo fala: eu vim para que aqueles que se acham conhecedores se vejam cegos, porque não sabem tudo a respeito de Deus. Jesus, irmãos, está mostrando aqui algo que eu falei no versículo anterior. A vinda de Cristo, ela veio mostrar para aqueles que são orgulhosos que eles estão no caminho errado. Um parêntese aqui. Os fariseus, irmãos, eles eram humanamente falando justos. Em comparação com os outros homens, eles eram perfeitos. Quando você colocava um fariseu no meio da comunidade, eles eram acima da média mesmo. Eles eram homens bons e melhores, mas comparados com os homens, eles eram bons. Mas será que a justiça deles surpreendia Deus? É aí que entra o não. Eles eram bons aos olhos de Deus, eles eram bons aos olhos humanos, mas eles não eram bons aos olhos de Deus, porque eles tentavam ser bons perante Deus, não pela humilhação, não pela obediência, não pela fé, mas eles tentavam ser bons pelos próprios méritos, e isso Deus não aceita. Deus não quer alguém que tenta ser bom pelos seus méritos. Deus quer alguém que se humilha, crê e dependa dele. Não alguém que fala: Deus, eu sou bom pelo meu próprio esforço. Isso Deus rejeita, porque isso é orgulho. Então, Jesus Cristo, ele veio mostrar que ele veio a esse mundo para revelar aos homens a sua real condição, a fim de que os que não veem, vejam, a fim de que aqueles que estão na cegueira espiritual possam ter a graça de conhecer, porque reconhecem que precisam, e aqueles que acham que sabem tudo sejam declarados cegos, porque não sabem nada. Mais uma vez, irmãos, humildade e orgulho em paralelo. Jesus veio para dar vista e conhecimento àqueles que reconhecem-se cegos e desejam o conhecimento, mas ele veio para dizer: você é cego, se acha que sabe tudo e não crê nele. Mais uma vez a gente observa Jesus Cristo vindo para trazer conhecimento e bênção àqueles que reconhecem que precisam. Esse é o quarto motivo da vinda de Jesus. Ele não veio anular a lei. Jesus Cristo, ele veio trazer divisão por causa do seu nome.
Ele veio para aqueles que estão doentes e se reconhecem doentes. Ele veio para dar visão e conhecimento àqueles que reconhecem que são cegos e para mostrar àqueles que acham que sabem tudo, que não sabem nada. Vamos ver mais um, irmãos? Está pertinho, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Maurício, lê para nós. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando a gente lê essa palavra, a gente logo fala que ladrão é Satanás e o diabo. Não é, irmãos, em primeira análise. Não é. João capítulo 10 faz um paralelo entre o verdadeiro pastor e o falso pastor, entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. O que Jesus Cristo está tentando mostrar no capítulo 10 é que existem alguns mestres que usam das ovelhas para o próprio bem-estar. Eles roubam as ovelhas, eles maltratam as ovelhas, eles não cuidam das ovelhas, porque eles são ladrões, roubadores, interesseiros. Jesus então está querendo dizer que existem alguns mestres, alguns profetas, alguns pastores de homens que são ladrões, roubadores, que destroem suas ovelhas, que vêm para roubar porque eles são arrogantes, eles vêm para matar porque eles não amam suas ovelhas, não amam as pessoas, e eles vêm para acabar destruindo. Mas Jesus Cristo diz: eu pelo contrário, eu vim como um bom pastor, não para me aproveitar das pessoas, eu vim para dar a elas vida eterna e vida abundante. Aqui, irmãos, um princípio interessante: falsos mestres normalmente veem nas pessoas fonte de lucro. Eles veem nas pessoas uma maneira de ganhar boa vida. Mas o verdadeiro mestre, ele não veio para tirar das ovelhas algo para lhe dar boa vida. Ele vem para dar às ovelhas boa vida. E é isso que Jesus diz que ele veio fazer. Eu não vim ter boa vida às custas das pessoas. Eu vim dar a elas boa vida. Fez sentido isso, irmãos? Porque é isso que o texto diz. Não fala do Satanás, fala de mestres, de falsos profetas. Agora, se eu aplicar falando que fala do Satanás, não tem problema. Pode ser uma aplicação, mas não uma interpretação, porque interpretação não é, tá? Então, o que Jesus Cristo diz? Que ele veio para que as pessoas, as ovelhas, tivessem vida plena, vida realizada. E quando Jesus diz que veio para dar isso às pessoas, significa que Jesus sabe que as pessoas não têm em si vida plena. Se ele diz que veio para dar, significa que as pessoas já não têm isso em si mesmas. E irmãos, eu não estou aqui para dizer que ninguém tem, mas eu estou aqui para dizer que existe uma plenitude de vida que o homem não alcança sem Deus. E quando Jesus Cristo vem dizendo: eu vim para que vocês tenham, é porque ele sabe que o homem não tem em si vida plena. E sabe por que o homem não tem vida plena, irmãos? Porque ele tem o pavor da morte, porque ele tem o medo do futuro, ele tem medo do que vem depois. A vida dele pode ser plena no presente, mas o futuro é um tormento, e isso impede que alguém tenha vida plena. E Jesus Cristo então vem dizer: eu vim para dar plenitude à sua vida, plenitude no presente, mas também algo que é futuro e eterno. Jesus Cristo então veio com essa finalidade. Essa é a quinta finalidade. A primeira, ele não veio para abolir a lei, ele veio trazendo divisão por causa do seu nome. Ele veio para aqueles que se consideram doentes, ele veio para aqueles que se reconhecem cegos, para dar a eles luz e conhecimento. E Jesus veio para dar vida plena a todos nós que cremos. Vá para capítulo 12, eu vou bater o primeiro sino, tá, irmãos? Eu não vou ir longe, não.
ter que fazer isso na semana que vem de novo, tá? Só mais um pouquinho. Lucas, João, tá? Não. João 12. João 12, versículo 27. Quem que é agora? Irmão William, Macida, João 12, irmão William, 12, 27. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Olha como ele fala. Eu vim para suportar um momento angustioso. Aqui, irmãos, Jesus Cristo ele já estava apresentando para os seus discípulos a sua angústia a respeito da morte que ele sofreria em pouco tempo. E ele fala: a minha alma está angustiada. Irmãos, Jesus estava angustiado. A angústia de Jesus ela foi tão plena que os evangelistas falam que Jesus suou sangue. Você já esteve em tanta agonia que suou sangue alguma vez? Irmãos, isso é uma angústia mesmo, né? Eu não tenho uma explicação tão profunda para isso, né? Eu tenho teoria, porque eu sei que já houve casos históricos disso, de uma agonia tão profunda que isso pode acontecer. Eu estou falando isso, mas aqui com a orelha em pé, porque Renata pode falar assim: isso não existe, né? Mas, não sei, será que isso existe, Renata? Um tipo de coisa assim? A gente, porque assim, é um negócio bem extremo, né, que a gente não vê para todo lado. Então, eu vim com as minhas teorias teológicas, mas como tem especialista aí, eu vou ficar assim: será que eu vou falar uma besteira, né? Vou me recolher, né, irmãos, a minha condição. Mas diz assim, em João 12, Jesus estava angustiado profundamente. E ele diz assim: eu vou pedir para Deus agora para me livrar do que eu estou para passar? Ele fala: eu não posso pedir para Deus me livrar desta hora angustiosa, porque eu vim com a finalidade de passar por ela. Então, irmãos, aqui nós observamos Jesus dizendo que veio sabendo e preparado para sofrer um momento extremamente angustioso, que nós sabemos que ele viveu na sua morte. Então, é aqui outra coisa que quero dizer: Jesus não foi apanhado de surpresa pela traição de Judas. Jesus não foi apanhado de surpresa quando os soldados prenderam. Jesus não foi morto assim: me mataram, vou me matar. Jesus não foi pego de surpresa. Ele veio sabendo de tudo aquilo. Mas, mesmo sabendo daquilo, ele não conseguiu ser livre da angústia. Porque, irmãos, Jesus era homem. Que homem não fica angustiado sabendo que vai morrer? É um princípio básico. Ele era um homem, não era Ele sofria também, né? Como nós sofremos. Ele teve angústia. A angústia é uma coisa natural, né? Desde que ela não nos paralise e não nos faça desistir daquilo que estamos para fazer. Jesus aqui traz um exemplo interessante. A alma dele angustiada de maneira intensa, mas nem por isso ele fala: pai, eu desisto, cansei. Não, ele, apesar da angústia, não desiste da missão que tinha. É uma boa lição para nós, né, irmãos? Nossa angústia não deve nos paralisar jamais. Vamos ver mais aqui, irmãos, rapidinho? Capítulo 12, versículo 44. No mesmo capítulo, versículo, não 44, 46 e 47. Irmãos, os últimos, tá? Falta só esse mais um e a gente encerra. João 12, 46 e 47. Cida, pode ler? E Simone? 12, 46 e 47. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o vejo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha como que o objetivo da vinda de Cristo é claro. Uma correlação de trevas e luz. Jesus fala: eu vim para trazer luz ao mundo de trevas. A relação de luz e trevas, irmãos, tem menos a ver com o mundo espiritual do que com conhecimento. Quando Jesus Cristo fala que veio para dissipar as trevas e trazer luz, a gente deve pensar assim: quer dizer então que ele veio banir Satanás e os demônios para trazer o reino da luz. Envolve isso,
Mas a ideia básica é trazer conhecimento, é trazer a verdade. E é por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele fala: eu vim trazer conhecimento da verdade. Porque quando alguém conhece a verdade, é como alguém que esteve no escuro e agora pode ver tudo, porque a luz está acesa, porque ele agora tem clareza, conhecimento. Então Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que aquele que tem fé, ele não fique em trevas. Quando alguém crê em Cristo, irmãos, é como se uma luz se acendesse sobre aquela pessoa. Dentro de uma casa podem haver 5 pessoas, 2 delas pela fé já não estão mais em trevas, enquanto as outras estão. É como se eu tivesse luz sobre mim e outro tivesse trevas sobre si, porque ainda não teve fé em Jesus e assim não teve clareza. Versículo 47, Jesus fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. O objetivo da primeira vinda de Jesus a esse mundo não foi para julgar os homens. Jesus veio com uma finalidade clara: salvar o homem. Jesus não andou de cidade em cidade condenando homens. Jesus não andou de cidade em cidade punindo homens, porque esse não foi o objetivo. Jesus, ele pregou sua mensagem, foi aceito por uns, rejeitado por outros, mas ele diz: se alguém não quiser crer em mim, eu não vou condená-lo agora, porque o meu objetivo não é condená-lo, é salvá-lo. Aqui, irmãos, a gente observa mais uma vez o propósito da vinda de Jesus. Eu estou repetindo sempre para ficar na sua memória. Jesus não veio abolir a lei de Deus, porque a lei revela o caráter. Jesus, ele veio trazer divisão por causa do seu nome, embora essa não seja a sua intenção. Jesus veio para aqueles que estão doentes e admitem que estão doentes. Jesus veio para dar visão àqueles que admitem ser cegos, e aqueles que se acham conhecedores veriam que são cegos eles mesmos. Jesus veio para dar vida abundante. Jesus veio para sofrer um período angustioso. Jesus Cristo veio trazer conhecimento aos homens, trazer a verdade, e ele não veio para julgar, porque veio para salvar. Aqui, irmãos, eu apresento para vocês os motivos da vinda de Jesus. Ele não disse que veio trazer um reino terreno, ele veio trazer um reino espiritual, um reino celestial, e o reino celestial de Jesus fica manifesto nos motivos e objetivos da sua vinda. Então os judeus perguntam: Senhor, o Senhor veio então para dar a nós um reino humano? Jesus fala: não, meu objetivo não é esse, o meu reino não é daqui. E esses objetivos de Cristo mostram o objetivo da sua vinda. Alguém pode se perguntar: por que estou falando isso? Qual é a minha intenção em mostrar isso? Meu objetivo, irmãos, é mostrar o seguinte: que Jesus Cristo veio com um objetivo, e o objetivo de Jesus era salvar, aproximar o homem do reino de Deus. O objetivo dele não era trazer necessariamente um reino humano. Compreender os motivos da vinda de Jesus faz a gente entender um pouco mais do que é o reino dos céus e entender um pouco mais do futuro. É isso.